Não tenhais medo. Quando temos medo, nós permitimos que o mal sufoque o nosso ideal, a nossa vida, que sufoque nossos projetos, que sufoque a nossa fé. Ainda bem que temos Jesus para segurar a nossa mão. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus despediu os discípulos. E ele também despediu as multidões. Quis ficar a sós para rezar. Subiu ao monte e ali rezou sozinho. Depois, lá para as 3 horas da manhã, os discípulos veem como que um fantasma andando sobre as águas. E eles gritaram: é um fantasma! Ficaram com medo. E Jesus lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Nesse momento, é como que Pedro perde o medo. Muito animado, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Bom, Jesus disse: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Então, quando fica com medo, começa a afundar. O medo faz Pedro afundar. Pedro deixou que a sua fé fosse sufocada pelo medo. O medo nos mata. O medo nos trava. O medo nos afoga. E Jesus vai, depois de um pedido de Pedro: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, mas disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? E haverá uma profissão de fé, uma profissão dos que estavam no barco, que num gesto de adoração disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Coincidentemente, hoje temos a leitura e que trata do profeta Elias. Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e o Senhor diz: sai, e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Mas antes do Senhor passar, passaram o vento impetuoso, o terremoto, o fogo. Elias escuta do Senhor dizendo: sai, mas Elias permanece. E deixa passar o vento, o terremoto, o fogo. Quando ouviu o murmúrio de uma leve brisa, foi que Elias saiu. Porque em meio ao vento, em meio ao fogo, ao terremoto, o medo poderia se apoderar do coração de Elias e Elias não ter forças para esperar a presença do Senhor. Então ele deixou que passasse as intempéries para sair e por ser a entrada da gruta. Pedro, quando coloca o pé na água, estava sem medo, mas quando começa a caminhar, se deixou encher de medo.
profeta Elias esperou que tudo passasse para sair e encontrar com o Senhor. Qual é a sua história de relacionamento com o Senhor? Há medos. Na hora de uma crise em que percebemos a ausência de Deus, o que permitimos entrar no nosso coração e dominar? É o medo? É o desespero? É nestes momentos que devemos crescer na fé, na esperança e no amor. Caminhar na fé, na esperança, no amor é estar num barco seguro e mesmo que tudo pareça afundar, nós não vamos afundar. Porque são as virtudes necessárias para a comunhão com o Senhor e estar num constante gesto de adoração, como fizeram os discípulos no final, quando reconheceram que de fato era Jesus. Quando vivemos de fé, esperança e amor, nós vivemos em atitude constante de adoração. E quem adora não se permite mergulhar no medo. O mar aqui é símbolo do mal. Jesus tem o poder sobre o mal, Jesus tem o poder sobre a morte. Nós, sem Jesus, não temos poder de nada. É Ele que nos segura, é Ele que nos salva, é Ele que nos tira da morte. Ele é o nosso Salvador. E para vivermos em comunhão, Ele nos deu o dom das virtudes teologais. Vivamos com o Senhor. E um feliz Dia dos Pais. E faço uma pequena homenagem para o meu pai. Ele se chama Armando. Veja o vídeo. Até mais. Amém. Quem é que cozinha melhor, Ana Maria Braga ou ela?